Vamos lá, irmãos, vamos orar, vamos dar início aqui ao nosso estudo da confissão. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, Deus santo e Deus justo, pedimos agora a sua graça sobre as nossas vidas, a sua graça sobre a igreja, a condução do Santo Espírito, para que mais um capítulo nessa reta final, Deus, de estudos da confissão, possamos ganhar, Deus, em conhecimento das Escrituras e prática da fé, Deus. Que assim o Senhor nos ajude e nos conduza e a sua igreja seja edificada. Muito obrigado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então você que tem a sua confissão, pode abrir aí no capítulo 30 da confissão de fé. E vamos falar aí sobre a segunda ordenança, né? Batismo, semana passada encerramos, né? Falamos sobre o batismo, agora ficou a ceia, né? Como assim enxergamos? Há duas apenas ordenanças bíblicas do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Uma pequena introdução que nós faremos aqui. História e mistério, irmãos. É o que abrange e circunda este tema sobre a ceia. Muitas distorções e muitas visões podem ser encontradas a respeito deste mandamento, né, desta ordenança. Estas são duas palavras significativas relacionadas com o tema da ceia do Senhor. A história é importante porque, embora haja apenas alguns textos das Escrituras sobre este assunto, há uma longa história de controvérsia e debate teológico em torno dele. Por conseguinte, o envolvimento com a teologia histórica é vital para se chegar a uma compreensão do ensino da palavra de Deus relativamente a este sacramento. Veremos que grande parte dessa história se reflete na linguagem deste capítulo da confissão. O mistério também tem sido parte integrante da doutrina da ceia do Senhor desde os primeiros séculos da Igreja. O mistério obscurece grande parte do pensamento, até mesmo de cristãos fiéis e maduros em relação a esse assunto. Consequentemente, quanto mais chegarmos a um entendimento claro do ensino bíblico sobre esse sacramento, mais as nuvens do mistério, né, se dissiparão e mais nos beneficiaremos dessa ordenança simbólica e evangélica. Por que dito isso? Porque a história vai nos ajudar. A nossa confissão não deixa de ser um documento histórico. Ser reformado é olhar nos anais da história e ver realmente quais foram os impasses. Uns deles, esse capítulo aqui é um capítulo relativamente extenso, tá? Se não me engano, aí, se alguém pode me ajudar, são 8 parágrafos, né? Sobre ceia do Senhor. E por quê? Porque este é um assunto controverso, este é um assunto que divide aí, principalmente olhando para os católicos romanos, né, a qual veio as cisões na época do século XVII, ali dos nossos pais batistas. Então, dentre esses movimentos do puritanismo, a ceia do Senhor era algo que precisava passar por uma reformulação e um entendimento bíblico sobre tal. Lembrando que eles creem, né, os católicos romanos, na transubstanciação, que nós veremos mais para frente. Tá? Então, este capítulo ele vai nos ajudar a entender melhor isso. Né? O que é a transubstanciação, a consubstanciação, como os luteranos acreditam, mas o que interessa para nós é o que a Bíblia diz sobre essa questão. Também vai desmistificar essa questão porque muitos crentes acham que isso aqui é algo místico. Né? Tanto que nas igrejas, qual que é o dia que mais enche os cultos? No primeiro dia da semana, na ceia. Porque as pessoas encaram a ceia do Senhor, né, como algo que santifica. Né? Algo que talvez até regenere. Então elas vêm para a igreja, participam da ceia, e por responsabilidade e negligência dos próprios ministros, que assim permitem, pessoas que não vivam em comunhão, como veremos, né? Então vai desmistificar essa questão para nós. Eis a importância aí deste capítulo, com 8 parágrafos, tá? Porque é um assunto que precisa ser entendido. Então, numa boa ordem cronológica, nós entramos no primeiro parágrafo, tá?
E nós vamos definir o que realmente é esta ceia. E para definir, nós veremos quem que é o autor, quem instituiu, quem são os receptores disso, quem participa, o que ela comunica, o que ela não comunica, tá? Então, hoje, apenas o primeiro parágrafo, tá bom? E diz o seguinte, o parágrafo que você pode acompanhar aí na sua confissão. Está passando na tela aqui também. A ceia do Senhor Jesus foi instituída por ele na mesma noite em que ele foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo, em sua morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros, tá? Então vamos aqui definir do que se trata a ceia do Senhor. Alguns termos bíblicos, né? O partir do pão, né? A mesa da comunhão. Esses são alguns termos que encontramos para se referir à ceia, tá? A ordenança. Então, o primeiro ponto, a instituição e o propósito da ceia do Senhor, tá? Então, vamos analisar isso um pouco. A parte inicial do parágrafo 1 reafirma o que é afirmado, né, no parágrafo 1 do capítulo 28. Lembrando que no capítulo 28, o que nós estudamos? Batismo e ceia, as duas ordenanças juntas, né? De uma forma um pouco genérica, né, mas nos preparou para entrarmos especificamente nos dois assuntos. E que diz o quê? O batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de instituição positiva e soberana, designadas pelo Senhor Jesus, o único legislador, para serem continuadas na sua igreja até o fim do mundo, né? Observe 4 particularidades a respeito da instituição da ceia do Senhor. Vamos ver 4 particularidades, né, sobre a instituição. Primeiro, quem é o autor? A confissão diz, né? A ceia do Senhor Jesus, tá bom? Então tem um autor, tem alguém que ordena, alguém que institui. O autor ou fundador da ceia do Senhor é o próprio Cristo, né? O Filho eterno de Deus. E o cabeça da igreja, conforme Efésios 1, 22. Era seu direito absoluto estabelecer esta ordenança memorial, e ele o fez com um ato de graciosa condescendência para com a sua igreja. A teologia reformada dá mais ênfase ao que Deus faz na ceia do Senhor do que ao que nós fazemos. Essa ênfase é bíblica e começa com a instituição da ceia do Senhor pelo próprio Senhor, pois somente ele tem o direito de decretar tais ordens. Somente ele pode instituir algo para a sua igreja e que serve para nós como adoração, né, na sua igreja. Então a ceia é algo instituída, o autor, para ficar bem claro para nós, né, a ceia é do Senhor Jesus. Logo, se ela possui um autor, quem define, quem participa é o próprio Cristo. Não sou eu. Né? Eu não posso, de maneira alguma, inferir algo sobre algo que eu não instituí. A igreja tem que respeitar as ordens deste Senhor e de quem instituiu ela. É como o casamento, por exemplo. Não querendo dizer que o casamento seja um sacramento, uma ordenança. Mas quem instituiu o casamento no Éden foi o próprio Deus. Quem define o que é casamento? É o próprio Deus. A ceia não é diferente. Tá? Por isso precisamos olhar com cuidado sobre isto. Segundo tempo. Segundo slide ali, o tempo. Na mesma noite em que foi traído. Quando que ele instituiu? Na mesma noite em que foi traído, diz a confissão. As palavras aqui ecoam as palavras de Paulo, em 1 Coríntios 11, 23. A ceia do Senhor Jesus foi instituída por ele na mesma noite em que foi traído. Naquela noite, menos de 24 horas antes do seu corpo ser partido,
e o seu sangue derramado por seu povo, nosso Senhor proferiu as palavras que os teólogos chamam de palavras de instituição da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Sempre proferimos isto, né, na leitura dos textos inerentes à ceia. Para nós, essas palavras apontam para a cruz e tudo o que levou ela, enquanto que para os apóstolos, naquela noite, elas apontavam para a cruz, tá? Então, quando ele institui, é na mesma noite que ele foi traído. E a traição teve um propósito. A traição teve o propósito de colocá-lo naquele madeiro. A traição de Judas teve o propósito de crucificá-lo. Que Deus, então, instituiu. Terceiro ponto, né, que eram 4 que eu falei aos irmãos. Beneficiários ou receptores. A confissão é clara. Quem participa, para quem é, para as igrejas. A palavra beneficiários significa aqueles que se beneficiam de algo. E no caso da ceia do Senhor, os beneficiários são, obviamente, o povo de Cristo, a igreja. Podemos também nos referir aos beneficiários como os receptores dessa ordenança, refletindo também as palavras de Paulo em 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, ou seja, tem alguém que recebe. O que Paulo recebeu como um apóstolo, ele transmite. E ele transmite a quem essas palavras de 1 Coríntios 11? Transmite à igreja reunida. Isso aqui já responde uma questão muito clara para nós. Posso fazer ceia em casa com a minha família? Você com a sua família em casa é igreja? Não. Né? Não. Eu e a Ju em casa, por exemplo, nós não somos igreja. Não constituímos igreja. Né? Então, a ceia, nós temos que tomar o cuidado, ela é uma ordenança para a igreja. Tá? Assim como nós vimos o batismo. Tá bom? Por que eu digo isso? Na pandemia, muitas pessoas se reuniam em casa e praticavam a ceia, né, com o vizinho, né, de uma forma totalmente displicente. Isso é uma ignorância bíblica. Né? Isso é falta de compreensão sobre quem são os receptores desta ordenança. Para quem que ela é transmitida. Tá bom? Então, amados, os batistas particulares seguiam a redação dos congregacionalistas na Declaração de Savoy, fazendo a palavra igreja no plural, né? Igreja, as igrejas. E como uma distinção do singular que está na Confissão de Westminster. Então tem essa pequena nuance aí, né, de diferença para a Confissão de Westminster. Isto reflete a ênfase comum dos batistas e dos congregacionalistas nas igrejas particulares e na sua independência. A formulação da confissão, portanto, reflete o fato de que a Escritura ensina que a igreja do Senhor, como o batismo, é uma ordenança da igreja, tá bom? Ao contrário da oração e da leitura bíblica, né, da Bíblia, ela não é um elemento de adoração que pode fazer parte da comunhão cristã, né? A comunhão não pode ser feita em qualquer ambiente, ela deve ser observada nas igrejas, ou seja, quando a igreja se reúne para o culto. Né? O ponto é a leitura bíblica e a oração, que são elementos de adoração, assim como a ceia, esses já podem ser inclusos no seu culto doméstico. Correto? Nós fazemos isso. Agora, a ceia já é diferente, porque a ceia tem um propósito para a igreja reunida, tá? E nós utilizamos esses meios. Duração. Até quando devemos fazer, praticar, obedecer? A palavra de Deus é clara, a ceia deve ter uma duração enquanto o mundo durar. Enquanto existir mundo, o povo de Deus está celebrando. Enquanto Cristo não retorna, nós continuamos como igrejas, né, ao longo do tempo, praticando, né, e ministrando a ceia do Senhor, até o fim do mundo. Já ouviram falar dos Quakers? Um movimento da Inglaterra? Embora não neguem Jesus, que Jesus deu a ceia do Senhor, à sua igreja, eles têm ensinado que as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor não se destinavam a ser observadas
continuamente ao longo desta era. Eles afirmam que as ordenanças eram concessões para a igreja nascente durante o período da transição de tipos e sombras da antiga aliança para a adoração espiritual pura no Novo Testamento, ou seja, igreja primitiva só. Os Quakers defendem que a ceia e o batismo era só para a igreja primitiva, tá? Então não se assustem se aparecer alguns aí por aí, né, alegando isso. Também demonstra uma atitude insubmissa em relação à palavra de Deus, que deixa claro que devemos continuar a observar esta ceia até que Jesus volte. Ela deve ser uma lembrança perpétua de nosso Senhor em sua morte. Aqui está a mesa, tá? Estamos em 2023 e eis aqui o cumprimento daquilo que Cristo instituiu, tá? Então esses são os 4 pontos, tá? Só retornando e lembrando. Primeiro, o autor, a ceia do Senhor Jesus. Tempo, né, quando que ele instituiu? Na mesma noite que foi traído, que aponta para a sua traição, aponta para a morte. Os beneficiários receptores, é ordenado para as igrejas, tá bom? E o último, a duração. Por quanto tempo isso tem que ser feito? Até o fim do mundo, tá? Então, esses são os pontos ali sobre as características da instituição. Agora vamos falar um pouco sobre propósito, irmãos. Propósito da ceia do Senhor. Aqui é muito importante, tá? A lembrança do sacrifício de si mesmo é o trecho aí da confissão. O primeiro propósito da ceia do Senhor é afirmado na confissão, para a perpétua lembrança do sacrifício de Cristo em sua morte. Quando Jesus instituiu a ceia, ele instruiu os apóstolos e nós, através deles, a observá-la. Ele diz, em memória de mim. Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11. E na ceia do Senhor, o foco de nossos poderes mentais, emocionais, volitivos, o homem em si, inclusive espiritual, deve estar no próprio Cristo. Nós olhamos para Ele. Ele diz, em memória de mim fazer isto. Ou seja, o que é destacado quando eu participo da ceia do Senhor? O objeto de nossa fé. E quem é este? O próprio Jesus Cristo de Nazaré. O homem Deus. Aquele que foi pregado naquela cruz. Então, envolve a minha capacidade mental, volitiva, espiritual. O homem em si está envolvido aqui. Olhando para o seu Redentor. Em memória de mim. E nele particularmente e em sua morte por nós. Né? Uma perpétua memória do sacrifício de si mesmo na sua morte. O simbolismo do pão e do cálice aponta-nos para a morte do nosso Senhor. O seu corpo foi partido e foi dado por nós. O que nós fazemos com o pão? O pão é partido também e é dado, distribuído entre os crentes. Para que você tenha todo o seu ser remetido a quem te salvou, a quem entregou o seu corpo. Então, amados, o sangue, da mesma forma que foi derramado por nós, quando comemos e bebemos, proclamamos a morte do Senhor. Tá? E ainda é dito mais, que aquele sangue é o sangue do pacto, do Novo Testamento. Ou seja, a representatividade do segundo Adão, que é Cristo, que nos representa. Então, quando nós participamos do corpo, estamos anunciando, estamos relembrando quem se entregou por nós. Quem foi cravado naquela cruz. Por quais feridas que nós fomos curados. E quando eu penso no sangue, que é representado no cálice, eu penso, este é o sangue vertido deste que se entregou. É o sangue do pacto. É o sangue que expia os meus pecados. É o sangue que me une a Ele,
que me reconciliou com o Pai. Então eu participo daquele cálice. Então o propósito da ceia é nos remeter, é nos envolver com aquele que morreu por mim. Não é só um ato displicente. Não é só pegar o pão e pegar o cálice. Deve existir esse envolvimento nosso. É a nossa fé professada. Em memória de mim. Nunca se esqueçam disso. Tá? É Ele se mostrando a nós. E nós lembrando dele. Espiritualmente falando. Tá? Então é isso que nós temos que ter como propósito todos os domingos, a qual nós participamos da ceia do Senhor. Pão e vinho. Tá? Vamos falar um pouco sobre os dois elementos. O pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus, não tem apenas o objetivo de nos lembrar que Jesus foi um homem real, com carne e sangue. Devem recordar-nos o fato de que ele entregou a sua verdadeira humanidade num sacrifício único para nos libertar de nossos pecados. Devemos recordar fatos históricos, realidades históricas. Um homem, Deus que andou pela face da terra na Palestina, acontecimentos que ocorreram na sua vida, culminando na cruz, a crucificação romana em Gólgota. Em Gólgota, né? A mensagem do Evangelho retrata de forma tão simples, irmãos, na ceia do Senhor. Está enraizada em coisas que realmente aconteceram. Particularmente, a encarnação e o sofrimento do Filho de Deus sem pecado. Devemos lembrar-nos dele na sua morte. Embora possamos pensar que a recordação, sobretudo, uma atividade da mente, o nosso processo de recordação não deve ser um mero exercício acadêmico ou intelectual. Além de ser isso, que é de fato isso, envolve esta parcela, mas deve ser muito mais do que isso. Deve ser uma recordação que nos agarra à alma. Devemos recordá-lo de uma forma que nos estimule no homem interior a amar mais ao nosso Salvador e nos leve a servi-lo de todo o coração. Como eu disse, é abraçar a Cristo novamente. É aquele sentimento que você teve de quando te apresentaram o Evangelho, de quando comunicaram as boas novas para você. Alguém morreu por você naquela cruz. Alguém se entregou. Alguém teve o seu sangue vertido. Então, deve ser mais do que um exercício mental. Deve ir além disso. Deve envolver todo o nosso ser, deve ter realmente um agarrar da alma a esta mensagem redentora. Isto é participar dos elementos, tá? Isso que significa o pão e o vinho. Também é um exercício de fé. Além disso, a nossa recordação é um exercício de fé. Quando guiados pelo simbolismo do pão e do cálice, né, do fruto da vide, olhamos para o nosso Senhor na sua morte. Isso é um ato de fé. É uma afirmação de tudo que acreditamos sobre a morte de Cristo. E uma apropriação de tudo que está em Cristo. Isso pressupõe que estamos intelectualmente e espiritualmente empenhados. É um ato de profissão de fé. É um ato de confirmação de que realmente Cristo veio a este mundo e Cristo morreu pelos pecadores. Isso de forma alguma pode ser esquecido. Isto pressupõe que estamos intelectualmente e espiritualmente empenhados. Não estamos simplesmente a agir ou a presumir da graça de Deus como alguém que vê a ceia do Senhor através da doutrina católica romana, do ex opere operato, ou seja, a ideia de que um sacramento transmite a graça simplesmente em virtude de ter sido realizado, quer o receptor esteja a exercer a fé ou não. Por quê?
como já foi dito lá no capítulo 28, eles enxergam os meios de graça, que são os sacramentos, contendo graça em si mesmos. Ou seja, não necessariamente você precisa ter fé para participar. Aquilo em si comunica algo. Nós já não cremos assim. Por isso que a ceia é para crentes. Assim como o batismo é para crentes. Porque é um ato de fé. É algo que necessita você professar em memória de mim. Então essas duas ordenanças, batismo e ceia, elas estão, de certa forma, entrelaçadas e uma acompanhando a outra? Sim. Porque as duas é um ato de fé. Por isso que não batizamos crianças. Porque após o batismo, que entra como um dos critérios para se participar da mesa, ou seja, é necessário essa pessoa anunciar a fé, ter o fruto do arrependimento, andar em novidade de vida, e isso habilita ela a anunciar a sua fé através da ceia. Como é que eu vou fazer isso com uma criança? Ou, como é que eu dou o batismo a uma criança e não a ceia? Se são duas ordenanças exercidas pela fé. Aqueles que creram, foram batizados. Ponto. A métrica de Atos é a mesma. E a ceia acompanha isso. É um exercício da nossa fé. Tá? Então, devemos ter isto em mente. Tá? É um meio. Tá? É um meio de graça. Mas não significa que só por si só aqui é graça. Tá? É algo que é nos comunicado através do exercício da fé a qual recebemos para sermos abençoados por Deus. Para exercermos e anunciarmos a nossa fé. É para isso que serve a ceia. Tá? Até aqui, estão entendendo? Os irmãos, tranquilo? Olha lá, meio de graça. Temos de nos esforçar espiritualmente para tirar proveito da ceia do Senhor. Mas isso não obscurece o fato de que a ordenança é um meio de graça. Isto é, o que são meios de graças, né? Um dos sistemas de distribuição que Deus instituiu para trazer a graça, né? Para comunicar ao seu povo esta graça. A igreja é um meio de graça, né? É algo que ele instituiu para abençoar o seu povo. É aqui onde somos edificados. A comunhão dos santos é um meio de graça, tá? Porque são meios que o próprio Deus forneceu para que nós sejamos abençoados. Só que em si mesmo, estar na igreja, significa que eu vou ser abençoado automaticamente? Não, porque é uma atitude de fé, né? Então veja, isso significa que Deus se comprometeu a fazer dessa ordenança um meio pelo qual experimentamos a comunhão espiritual com Jesus Cristo. E recebemos todas as bênçãos que ele morreu para obter em nosso favor. Como Calvino escreveu a respeito da ceia do Senhor, né? Não pode haver dúvida de que Deus concede em nós, pelo seu Espírito, aquilo que os sacramentos figuram, simbolizam, aos nossos olhos e aos outros sentidos. Isto é, que possamos receber Cristo como a fonte de todo o bem, tanto para que possamos ser reconciliados com Deus por meio de sua morte e renovados pelo Espírito para a santidade de vida, como para que possamos obter justiça e, finalmente, salvação. Tá? É um meio de graça que Deus ordenou para o nosso bem. É um meio que se adapta perfeitamente às nossas necessidades. Uma vez que somos criaturas físicas que, mesmo na nova aliança, beneficiam de um elemento tangível e visível de adoração. Tá? Então, amados, participar da ceia também é um meio aonde nós recebemos algo. Não é só um memorial. Não é só algo que simboliza. Não. Através disso e no desempenho da fé que nos foi dada,
nos é afirmado, ratificado, todas as benéfices da cruz. Tudo aquilo que está contido na cruz. E o que está contido na cruz? Salvação. Tá? Participar da ceia deve, pela graça de Deus, comunicar a certeza de que você é salvo. A certeza de que ele morreu por você naquela cruz. Agora pense se isso fosse retirado. E caísse no esquecimento, esse sinal da sua fé. Deus é tão bom que nos dá algo tangível, visível, para que assim nós sejamos alimentados também e abençoados por Ele, ao passo que, pela fé, anunciemos a sua morte. A única ordenança e celebração, amados, que Cristo nos deixa é a celebração da sua morte. O Natal entra, nascimento do Filho de Deus. Ele não ordenou isto. Celebre o meu nascimento. Né? Isso é um costume de um calendário que está aí proposto para a sociedade. Mas aqui não, aqui é diferente. A ceia do Senhor, ela é algo instituído por Ele próprio. E que comunica para nós bênçãos. Tá? Entenderam essa questão de meio de graça? Tá? É necessária a fé? Sim, com certeza. Tá? É um exercício de fé. Você anuncia o evangelho aqui. Você anuncia o que você crê aqui. Tá? Olha lá, terceiro ponto, é a proclamação do sacrifício. A frase mostrar, que não foi incluída na declaração de Westminster, né, da Confissão de Westminster, foi incluída pela de Savoy, Declaração de Savoy, e também por nós batistas. É mais provável que tenha sido tirada da declaração de Paulo em 1 Coríntios 11, 26, principalmente na versão King James. Vos mostrais a morte do Senhor, vós mostrais a morte do Senhor até que ele venha. Mostrar é a tradução da palavra grega katangelo, né? Que significa pregar, proclamar. A palavra é usada 10 vezes no livro de Atos para descrever a pregação dos apóstolos. Aqui, a afirmação da confissão é a mesma que a de Paulo em sua epístola. A igreja proclama Cristo em sua morte na ceia do Senhor. Como proclamamos a morte do Senhor na ceia e a quem a estamos a proclamar? Certamente estamos a proclamar a sua morte nas nossas ações de comer e beber e, sem dúvida, em todo o serviço de comunhão. De certa forma, estamos a pregar o evangelho de uma forma não verbal. Poderíamos dizer, em primeiro lugar, que estamos a proclamar a Deus, uma vez que observar a ceia do Senhor é um ato de adoração. E toda adoração é dirigida a quem? Quem só é o único digno de louvor? Deus. Então, quando proclamamos, não necessariamente estamos proclamando ao mundo de uma forma evangelística, né? Apesar de conter essa característica, de certa forma. Mas, principalmente, por ser um ato de adoração, estamos anunciando a Deus. Deus, nós, o povo seu, recebemos e amamos ao seu Filho, que foi entregue naquela cruz. É um ato de adoração. Tá? Assim como o batismo, onde se anuncia o quê? Senhor, eu recebo o seu Filho pela fé. Eu morro para mim mesmo. E a partir de hoje, sou sepultado para este mundo. E nasço para uma nova vida para o Senhor. É um ato de adoração também. Então, amados, anunciamos primeiramente a Deus, tá? Então, certamente estamos a proclamar a sua morte nas nossas ações. Então, de certa forma, estamos a pregar o evangelho de uma forma não verbal também, tá? Então, anunciando isso, proclamando o evangelho. Toda adoração a Deus é a Deus. E devemos realizar conscientes de que estamos em sua presença. E que tudo que fazemos em adoração tem ele como referência principal. Estamos, lá em amarelo no finalzinho, a dar a conhecer os seus feitos e a falar de todas as suas maravilhas, como diz o salmista, Salmo 105, 1 a 5.
E apesar de não usarmos palavras, estamos a usar uma ordenança simbólica que o próprio Deus nos deu para este fim. Tá? Então isso é graça, irmãos. É Ele que nos deu isso. É Ele que instituiu para a sua igreja. E certamente ao participar da ceia, nós é quem somos agraciados, porque estamos anunciando tudo aquilo que está contido, toda a herança que está em Cristo na eternidade, na salvação, a santificação. É um renovo de votos, como nós veremos. Tá? Olha lá, 3:1, proclamamos uns aos outros. Então, além de proclamarmos a Deus, como um ato de adoração, eu falo ao meu irmão. Eu proclamo uns aos outros. Veja, em segundo lugar, estamos a proclamá-la uns aos outros, aos nossos irmãos crentes, como já vimos. A ceia do Senhor não é uma ordenança para adoração individual ou privada. É para um ambiente corporativo. 1 Coríntios deixa isso claro. Tá? O capítulo 10 também de 1 Coríntios vai falar sobre isso. E assim como o nosso canto durante a adoração corporativa é feita para benefício daqueles que nos rodeiam, embora seja dirigido principalmente a Deus, né, como está em Colossenses 3,16, assim da mesma forma é a nossa proclamação de Cristo para os irmãos ao nosso redor na ceia do Senhor. Então é muito semelhante ao efeito do canto congregacional. Por que nós prezamos nos cantos congregacionais aqui da igreja a colocar sempre, não no singular as músicas, mas sempre no plural, sempre abrangendo e envolvendo a todos? Porque nós anunciamos juntos a nossa fé em Jesus Cristo. Tá? E vejo o meu irmão cantando a mesma fé que eu professo. E isso tem um efeito fortalecedor na vida do crente. Estar em comunhão é um meio que Ele nos deu para sermos preservados neste mundo tão mau e tão corrompido. Então, a sua presença aqui é importante como membro da igreja. Tá? Você, como membro da igreja, é totalmente necessário para a minha edificação. Sem contar, né, o seu desempenho com os seus dons, a qual o Espírito Santo te concede. Então, em terceiro, estamos proclamando a morte de Cristo aos incrédulos que estão presentes. Se tiver alguém, né, visitando a igreja que não professe a Cristo, essa pessoa verá com seus próprios olhos um povo proclamando a fé em Jesus Cristo. Verá um povo que é remido e salvo pelo sangue do Cordeiro. Então também serve, como eu disse, né, para fins evangelísticos. Quando comemos e bebemos na ceia do Senhor, estamos proclamando de forma visível e simbólica que Cristo morreu no lugar de seu povo e que nós vemos pela fé nele, vivemos pela fé nele. Portanto, é uma verdadeira pregação do Evangelho aos incrédulos. Poderíamos chamar a ceia do Senhor de uma pregação congregacional, designada por Deus, do Evangelho de Cristo aos pecadores. A ceia do Senhor é a pregação que não tem um ministro na frente, mas tem a congregação envolvida. Tá? E isso é maravilhoso. Em segundo lugar, estamos a proclamá-la uns aos outros, aos nossos irmãos crentes, como já vimos, a ceia do Senhor não é uma adoração, né? Aí o quarto, não é uma adoração individual. Aí o quarto, como a confissão diz, uma confirmação, uma nutrição e um crescimento. Tá? O próximo propósito da ceia do Senhor é a confirmação da fé dos crentes, tá bom? Em todos os seus benefícios, sua nutrição espiritual e crescimento nele. Como assim, pastor? A ceia comunica isso para nós? Sim, meus irmãos. Quando exercida pela fé, sim. Vamos ver. A primeira cláusula é a confirmação da fé dos crentes em todos os seus benefícios. Afirma que Deus pretende que a ceia do Senhor assegure aos verdadeiros crentes que nós realmente somos seus filhos. Tá? Porque estamos ratificando
que nós, pela fé, recebemos o seu Filho amado. Tá? Então, confirmação da fé. Que somos participantes de sua graça em Cristo. Esta cláusula substitui o selamento de todos os seus benefícios ao verdadeiro crente, que é encontrado na Confissão de Westminster e na Declaração de Savoy. Tá? Por que eles colocam como um selamento de todos os seus benefícios aos verdadeiros crentes? Então, eles falam que existem 2 selos, né? O selo do batismo e depois tem o selo da ceia do Senhor. Porque eles utilizam a ceia do Senhor como se fosse uma crisma, né? Nossos irmãos pedobatistas. Que é uma confirmação daquilo que eles professaram no batismo. Tá? Nós, não. A gente já encara a ceia do Senhor, né, como confirmação da fé dos crentes. Tá? Porque o selo já ocorreu. Ele já é salvo, aquele que é batizado. Tá? Ele já professa a fé. Agora ele precisa o quê? De afirmações disto. Ele precisa o quê? De estar caminhando e professando a sua fé. Tá? Então vai ter essa diferença nas confissões. A função de um selo, olha lá, é verificar a genuinidade de algo, como no caso do selo de um rei, né? Daniel 6,17. Para o crente que participa da ceia do Senhor, na fé em Jesus Cristo e em obediência à sua ordem, Deus garante-lhe que é correto receber este pão e este cálice, uma vez que ele é um discípulo de Cristo e um filho de Deus. A nossa fé é confirmada e assegurada. Tá? Continuando no próximo slide, quais são os benefícios? Que ainda tem, né, a nutrição e o crescimento, né, a edificação do crente. Que vem nesses benefícios, respondendo a pergunta ali. São a comunhão com Cristo e todos os benefícios que ele morreu para obter para o seu povo. Uma declaração paralela a este parágrafo, no Catecismo Maior de Westminster, diz que nos alimentamos de Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. Um efeito da ceia do Senhor é o encorajamento e a garantia de que o participante está verdadeiramente em comunhão com Jesus Cristo e que é um participante legítimo de todas as bênçãos pelas quais Cristo morreu. Os irmãos conseguem enxergar o que representa, então, a ceia do Senhor? Agora pense comigo, se ela representa tudo isto, como que o próprio Cristo enxerga quando um ministro em uma igreja fala a ceia é para todo mundo que estiver aí presente pode participar? Será que é grave isso? Pelo que ela exprime, pelo que ela significa? Então, amados, nós temos que ter temor quanto a isso. Tá? Além disso, a ceia do Senhor é um meio de os crentes se alimentarem espiritualmente e crescerem nele. Isto reflete a realidade de que Deus usa este sacramento ou ordenança de uma forma semelhante à forma como usa a sua palavra. Você é edificado quando a palavra é ministrada? Você é edificado quando você recebe exortações? Você recebe alimento espiritual com isso? E nós vimos que aqui também é, de certa forma, uma pregação. Mas uma pregação comunitária. Então você também tem este alimento comunicado e você também é participante. Então você recebe nutrição. Este é o alimento espiritual, irmãos. Isso é o que edifica a nossa fé. E para nos conceder crescimento espiritual, como diz Judas 20, 2 Pedro 3,18, este é o alimento espiritual porque na ceia do Senhor nós, de fato e de verdade, recebemos espiritualmente e nos alimentamos de Cristo. De que forma? Recebemos Ele espiritualmente crucificado e de todos os benefícios que estão na sua morte. Então, amados, anunciar isto, que Cristo morreu por você, se fazendo participante do seu corpo e do seu sangue, você está dizendo que você bebe desta fonte. Você está dizendo que Ele é a videira a qual você foi colocado. E da onde vêm todos os nutrientes da videira, da raiz da videira verdadeira? E nós estamos nele.
Logo, participar da ceia é dizer, olha, eu sou um ramo que dá fruto. Eu sou um ramo que recebe o alimento de Cristo. Eu sou um ramo que tem sido sustentado por Ele. Isso é uma confirmação. E logo, espiritualmente, Ele também nos comunica, nos assegurando, nos nutrindo e nos dando crescimento. Os irmãos estão percebendo que é muito mais do que só um memorial? É algo espiritual que ocorre aqui. Tá? Então, este é o alimento espiritual que recebemos, irmãos. Este é o genuíno alimento espiritual que resulta em genuíno crescimento espiritual. Logo, é importante os crentes sempre estarem presentes na ceia do Senhor, estarem participando, muito, tá? E como que as pessoas encaram a ceia? Como é que você foi ensinado lá, minha esposa? A palavra só, assim, que era o sangue e o corpo de Cristo. E falava que a gente tinha que fazer autoexame, mas não tinha... Memorial, puro. Só um memorial. É assim que as igrejas ensinam. Que é só um memorial. Né? É mágico. Né? E não. É um exercício de fé. Não difere muito do batismo. Tá? Então, isso que nós temos que ter em mente. João 6, acho que ilustra bem isso. Né? Certamente não é literal essas palavras de Cristo. Em João 6. Né? Mas o que diz lá em João 6? Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Olha o que você anuncia. Permanece em mim e eu nele, a videira. Olha o que está ocorrendo espiritualmente aqui. É isto. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, discípulo. Então aqui nós ratificamos e renovamos os nossos votos. Tá? Sabe lá no casamento? Bodas não sei do quê. Aí vai lá e renova os votos, não é? Que votos que são renovados? Vou te amar, vou cuidar de você, minha esposa, né? Vou prover todos os cuidados. Na ceia não é diferente. Você renova dizendo que você está nele, e ele em você, e logo a sua vida não é para si mesmo. E você vive para ele. Vive pela causa como um discípulo. Então veja que não é algo que deve ser aberto. Pela própria característica da ceia, não é algo que deve ser aberto. Né? A igreja deve ter um cuidado quanto a isso. Tá? Por que acontece? Qual que é o cuidado, irmãos? O cuidado é o seguinte, que às vezes as pessoas brigam em outras igrejas, se rebelam contra seus líderes espirituais e vêm visitar outras igrejas. Não só aqui, mas em qualquer lugar. E aí é dia da ceia. É correto uma pessoa que está quebrando a sua comunhão com a igreja de Cristo, que é dele, e ela afirmar que está vivendo pela causa dele, sendo que ela está contrariamente à causa dele? Eu admito ela para participar de algo que afirma justamente o contrário do que ela tem vivido. Entendem, irmãos, que a comunhão, que estar conectado com Cristo é o que pretere ao participar do ato visível e tangível da nossa fé? Que é muito mais do que um memorial. Fala sobre uma vida nele. Fala sobre um discipulado. Fala sobre um exercício de fé. Fala sobre se estar sendo representado por Cristo. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Olha lá, é o quinto ponto. Um maior compromisso dos deveres. Que é o que diz lá a nossa confissão. Seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele. De quem? Daqueles membros da igreja. De quem é comprado pelo seu sangue. Então, se a ceia do Senhor é um sinal de que estamos em comunhão com Cristo, então ela nos dá ânimo para nos lembrar do amor que o nosso Salvador tem por nós. E essa lembrança também deve nos estimular ao amor e às boas obras.
como diz aí alguns textos, como Hebreus 10, 19 a 25. Somos devedores a Cristo. Por que somos devedores a Cristo? Porque Ele nos comprou com alto preço. Nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Cristo. O nosso corpo, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Cristo, para fazer a vontade do meu Senhor. Então, amados, a contemplação regular do seu sacrifício por nós na ceia do Senhor deve servir como um lembrete e motivador do nosso serviço a Ele. E graças a Deus por isso. E graças a Deus porque é toda semana. Porque numa balança, quanto que você lembra de Cristo durante a semana nos seus labores de trabalho? Nos seus envolvimentos? Aí, Deus é tão bom, tão gracioso, que te deu uma igreja para que você não vive tão esquecido, como Abraão ficou esquecido lá no Egito. E aí você possa lembrar dele. Lembrar daquele que morreu por você. Reafirmar os seus votos com ele. Pedir força, pedir que o Senhor me alimente. Que eu possa viver para o Senhor. Que eu rompa com os meus pecados e a minha vida glorifique ao Senhor. A ceia é para isso, irmão. Então, amados, Jesus disse que o cálice da ceia do Senhor é a nova aliança no seu sangue. Quando participamos dessa ceia, não haverá um sentido em que deveríamos estar a renovar os nossos votos de aliança para servir o nosso Senhor com todo o nosso coração? Se aqui é um sinal de um vínculo, de um envolvimento, de uma representatividade dele por nós, e nós aqui andarmos como cristãos, como servos dele e discípulos, a ceia é isso. O fato de a ceia do Senhor ser um meio de graça nos diz que é algo que Deus ordenou e graciosamente estende a nós para nosso benefício. Mas os meios de graça também têm implicações para os crentes. Devemos recebê-los com humildade, gratidão e fé. E é nossa responsabilidade engajarmos-nos em obediência de todo o coração ao nosso Senhor como resposta. Tá bom? Então, por último aí, o sexto, ligação e compromisso. Uma continuação dessa ideia está contida na seguinte declaração: a ceia do Senhor é para ser uma ligação e compromisso dos crentes, né? Comunhão com Ele e uns com os outros. A participação na ceia do Senhor representa o vínculo que os crentes têm com o seu Salvador e deve também servir para cimentar, ou seja, fundamentar ainda mais esse vínculo, por assim dizer. Dessa forma, é uma promessa ao nosso Senhor e ao seu povo. No batismo, os crentes testemunham publicamente a sua união com Cristo e a sua fidelidade a Ele. E ao mesmo tempo, o mesmo se aplica à ceia do Senhor. Observe também, amados, que a confissão fala da união e comunhão que temos com Cristo e da união e comunhão que temos uns com os outros, nossos companheiros na fé, os crentes. Ambos os aspectos da comunhão são verdadeiros e ambos são expressos na Escritura em 1 Coríntios 10, versos 16 e 17. Tá? Testificamos que estamos todos juntos em união e comunhão com o nosso Salvador. Lá em Atos, assim conforme a pregação de Pedro, aqueles que se arrependeram, diz o quê? Que 3.000 almas foram acrescentadas. A quê? A igreja. Opa, união com Cristo, foram salvos, e união com, tanto que o que eu preguei semana passada, o quê? Eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, nas orações, partir do pão, que é o quê? Comunhão. Né? Então essa história do camarada sumir da igreja e aparecer só no dia da ceia, deve participar? E por que as igrejas admitem? Medo de perder membro, mas é membro? Pergunta, é membro? Faz parte de Cristo? Essa é a pergunta. Porque se estar com Cristo não é sinônimo de ser discípulo dele, de andar conforme a sua palavra rege, como é que eu sumo da igreja? Como é que eu não tenho compromisso algum com aquilo que ele me ordena?
Mas no dia da ceia, o bonitão, lembra do bonitão, né? Aí ele aparece na igreja, né? Aí o pastor, não, vem, vai, pode participar. Tá certo isso? Tá totalmente errado. Por que tá errado, pastor? Justamente pelo que representa isso. Pelo que significa a ceia. E é por isso que nós não temos ceia aberta. Acho que agora o irmão pode ter uma... Maurício, quando ele chegou aqui, falou, não concordo muito com isso aí não, pastor. Hoje, graças a Deus, acredito que o nosso irmão pode entender, ainda mais agora, né? Com a explanação da nossa confissão. Tá? E esse é o primeiro parágrafo. Tá, irmãos? Que nós encerramos por aqui. Certo? Dúvidas? Perguntas? Não? Acréscimos? Mudou alguma coisa aí do que você pensava sobre ceia? Acrescentou alguma coisa? Pensou, Fábio? A questão da gente, desse anúncio que a gente faz do Evangelho, né, a nós mesmos, complementou aquilo que a gente viu de manhã cedo, que eles repetiam as palavras de Jesus no momento da ceia, e acaba sendo como uma proclamação uns aos outros. Daquilo que Cristo fez. Né? Exatamente. Deixa mais edificante aí o momento e ressalta o propósito e o que simboliza tudo isso. Exato. Então é importante isso. Não só participar, mas saber o que eu estou fazendo quando participo. O que representa isso? Tá? E quais as implicações de deixar de fazer? Porque muitos negligenciam também. Né? Quer fazer parte de uma igreja, mas não tem comprometimento com aquilo que a igreja comunica como um meio de graça. Tá? Então nós devemos ter preocupação quanto a isso. Tá? É aquela história, ceia salva? Não. Mas, poxa, Cristo me deu uma ordenança para que eu seja preservado, para que eu anuncie constantemente isto e Ele me abençoe. Né? É a consequência de estar numa igreja enxertado nele. Tá? Então, logo, um crente vai querer participar da ceia. Tá? É um processo natural. O problema é que banalizaram isso e transformaram apenas em um memorial. E é muito mais do que um memorial. Muito mais. Tá? As coletivas, a gente vê que ali são membros ativos, né, pastor? Servindo a igreja, né, para tomar a ceia. E Paulo fala duras palavras, né? Se é para participar daquele jeito, ele fala, come em casa. Opa, aí passa a ser individual, né? Ou seja, ali já está claro que ceia está para o corpo unido, envolvido, tá? Então, por isso que nós temos que ter esses cuidados. Tá bom?